A você que nos acompanha pelas mídias digitais do Portal A Rede, uma excelente tarde de quinta-feira. A gente entra ao vivo aqui para falar um pouco sobre o cenário político a nível nacional para essas eleições de outubro. Aqui ao meu lado está a presidente nacional do PT e senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann. Gleisi, seja muito bem-vinda aos estúdios do Portal A Rede. Para a gente é um prazer receber você aqui. A gente agradece esse espaço, esse tempo que você teve na sua agenda para conversar com a gente. Obrigada, Rodrigo. Também quero cumprimentar todos do portal, dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Gleisi, falando um pouco do cenário político atual, eu quero puxar um pouco para o lado do partido que a senhora é presidente. Como é fazer campanha dentro de um partido? Até falar que é desgastado é um pouco complicado, mas eu não sei se é a palavra certa. Mas como é fazer campanha dentro de um certo desgaste que houve durante os últimos tempos? Assim, como que vocês estão... essa recepção do público é um pouco complicado? É uma campanha um pouco diferente? Você está falando de um partido que tem 24% da preferência nacional. É o partido que mais tem preferência dos eleitores brasileiros. Então é muito bom fazer campanha dentro do PT. E a gente sente essa receptividade na rua, sente essa receptividade com o povo, sente a saudade que o povo, a maioria do povo tem dos governos do PT e principalmente a confiança que o povo tem no Partido dos Trabalhadores, que em nenhum momento, durante todo esse processo de afastamento da Dilma, prisão de Lula, desmonte dos direitos, ficou contra o povo brasileiro, sempre se posicionou a favor. Então é muito bom. Legal. E qual é a estratégia jurídica do partido para os próximos momentos da campanha? Porque assim, a gente já tem uma definição de que o Haddad é o candidato do partido. Mas existe uma estratégia jurídica ainda para que o Lula possa auxiliar de alguma forma um pouco maior, digamos assim, durante esse processo? Como vocês estão trabalhando juridicamente nesse sentido? Olha, nós estamos fazendo todas as ações possíveis e imagináveis para libertar o presidente Lula. Ele está preso de forma injusta, sem nenhuma prova, aliás, sem crime cometido. Qual é o crime que o Lula cometeu? Não tem tipificação no direito penal brasileiro. Ele não recebeu um apartamento, não é dele, não comprou, não fez nenhuma ação beneficiadora de um empresário. Quer dizer, o Lula está preso porque um promotor desenvolveu uma tese de que não tinha prova, mas tinha convicção. Um juiz resolveu que tinha que prendê-lo e se fez toda uma operação. Prenderam o Lula para ele não presidir o país de novo. Que se Lula tivesse solto, o Lula ia ser eleito no primeiro turno. Então prenderam o Lula. Nós vamos usar todas as... os instrumentos que nós tivemos para libertar o Lula. Do ponto de vista político, o Lula já está sendo muito influente nessa eleição. Aliás, não existiria uma eleição sem Lula, política sem Lula, até a substituição com o Haddad, que nós somos obrigados a fazer por conta de uma determinação judicial. Lula coordenava o processo político brasileiro, o processo eleitoral, estava disparado em primeiro lugar nas pesquisas. Ao ser substituído pelo Haddad, já está fazendo uma transferência de votos muito grande. Haddad já é alçado ao segundo lugar e com perspectiva de crescimento consistente. Então, Lula está participando do processo político, queiram os seus algozes ou não queiram os seus algozes. Lula tem uma liderança expressiva e uma influência grande. Legal. E dentro do partido, houve uma hipótese, eu posso dizer, de que o Lula pudesse, mesmo sob júdice, continuar nessa campanha? Existiu essa hipótese? Ou vocês realmente pensaram, não, a partir do momento que realmente não for possível, a gente já está pensando nessa troca? É que não era uma hipótese, isso a legislação previa. O Lula é o primeiro político brasileiro que não pode disputar uma eleição sob júdice. Até o Garotinho pode, o Beto Richa está podendo, todos podem, só Lula que não pode. Para o único político que não foi dado as condições de disputar sob júdice, que é o que o artigo 16A da lei eleitoral define, foi para Lula. Aí o Barroso inventou uma tese de que não poderia, para retirá-lo da eleição. Porque se Lula disputa sob júdice, Lula ganharia a eleição. E aí o TSE, o Supremo Tribunal Federal, iam fazer o quê com a montanha, com o caminhão de votos que Lula teria? Colocar a mão e anular? Internacionalmente, a justiça brasileira já está desqualificada, já está desrespeitada. Então, para evitarem isso, mais uma vez, eles confrontaram a legislação, a Constituição e não deixaram. Quando eles tomaram essa decisão, nós chegamos a avaliar, inclusive, se não era o caso de denunciar o processo eleitoral brasileiro. E o Lula, mais uma vez, na sua sabedoria, no seu compromisso com o povo brasileiro, disse não. O PT tem compromisso com o povo. O povo está olhando para o PT e esperando que tenha uma alternativa
para a vida deles, para a política brasileira. Então nós vamos lançar um candidato, vamos lançar o Haddad, que é o meu vice, candidato a vice, é uma pessoa que eu tenho confiança, o PT tem confiança, e vamos disputar essa eleição com um projeto para a maioria do povo brasileiro. Tá certo. Gleisi, é lógico assim que agora essa definição já foi formada, mas eu tenho uma certa dúvida a respeito de um cenário anterior. Já estava definido que o Haddad continuaria como vice de Lula, mesmo se o Lula chegasse a ser legitimado pela justiça como candidato, ou se por um acaso o Lula fosse candidato, seria feita a substituição da mesma forma pela Manuela Dávila. Isso foi definido dentro do partido? Foi definido, nós já tínhamos um acordo com o PCdoB, que Manuela seria a vice da nossa chapa. Se fosse Lula o presidente, substituiria Fernando Haddad na data limite da substituição. Caso contrário, se Fernando Haddad virasse candidato a presidente, ela assumiria como aconteceu. E como foi essa negociação dentro com os outros partidos, né? Para fazer essa mudança, essa troca, essa espera? Não teve problema, o PCdoB compreendeu super bem, aliás foi uma avaliação que eles tiveram também, que no momento em que Lula ainda estivesse preso e a gente estivesse na campanha, era melhor ter um vice do PT, que teria mais identificação com Lula, histórica e política, e isso facilitaria o processo da campanha nesse período, então não teve problema não, foi algo bem harmonioso. E foi uma questão, de certa forma, ética também, de colaborar com a Manuela, no sentido de que ela retirou uma candidatura que ela tinha para poder auxiliar esse processo junto com o PT, ou não teve esse... Não, essa aliança foi um reconhecimento ao companheirismo de anos e anos do PCdoB. E nós não queríamos uma chapa pura só do PT, queríamos ter partidos diversos na coligação. Tanto que a gente teve o PCdoB, o PROS, setores do PSB. Isso tudo ajudou muito na composição política. E um reconhecimento ao companheirismo do PCdoB, ao protagonismo de Manuela. Legal. Em algum momento, durante as eleições, o PT pensou em não fazer parte desse processo de forma majoritária, talvez lançando alguém como vice de algum outro candidato ou não? Nunca pensou. O PT é o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina. Tem um protagonismo, tem experiência, tem uma grande liderança político-popular como Lula. Eu acredito que o PT não tem direito de abrir mão de ser protagonista, de estar na cabeça de uma chapa e levar o seu projeto adiante no Brasil. Uhum. E, senadora, a partir de que momento que vocês sentiram que não seria possível seguir com a candidatura do Lula? Realmente foi ali no dia 17 que isso foi oficializado? Dia 11. Desculpa, no dia 11, ou isso já estava sendo meio que notado e vocês já foram traçando uma outra estratégia? Não, nós sempre apostamos muito na candidatura do Lula, até por conta disso que eu lhe falei, ele ganharia a eleição em primeiro turno. E a experiência do Lula, com certeza, é algo único no Brasil. Um homem que governou por 8 anos o país, conhece o Brasil como ninguém, conhece a alma do povo brasileiro. Uma terceira gestão do Lula seria uma gestão, eu diria, quase que impecável, por todas essas credenciais que o Lula tem. Agora a gente sabia que ia ser uma parada difícil, que eles estavam determinados a não deixá-lo sair candidato, mas sempre acreditamos nas leis brasileiras, sempre acreditamos na Constituição e gostaríamos de continuar acreditando nas instituições da justiça, mas infelizmente nós tivemos por parte do TSE, nesse processo do julgamento da candidatura do Lula, uma ação de confronto à lei, à Constituição, rasgar a Constituição. Nós vimos que isso ia acontecer mesmo na virada de 10 para 11, do dia 10 para o dia 11, quando a gente viu os últimos recursos sendo julgados contrariamente e ainda tínhamos um recurso para o Supremo, sabíamos que ele ia ser julgado, esperamos até o horário, quase 5 horas da tarde, quando foi negado que nós anunciamos a substituição. E juridicamente, quais recursos do PT ainda estão em trâmite para que o Lula auxilie de uma forma um pouco mais forte nessa campanha do Haddad? Não, para que o Lula seja liberado, né? Nós temos os recursos de mérito do julgamento do TRF4, o mérito da condenação dele por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, porque não tem caracterizado esses crimes. Na legislação penal com o que tem o Lula sendo acusado, não caracteriza esses crimes. Aliás, nós temos certeza que quando o Supremo Tribunal Federal julgar o caso do Lula no mérito, ele vai ser absolvido, porque não há prova nenhuma
nenhuma desses crimes, que ele tenha cometido esses crimes. É um caso muito semelhante ao que foi julgado no meu caso, porque não tinha prova, eu não cometi os crimes. Fiquei 4 anos respondendo e não tinha cometido. Quando chegou no Supremo, de fato, o Ministério Público não fez as provas, não mostrou no processo que eu tinha cometido o crime e eu fui absolvida por todos os ministros. É o que vai acontecer no processo do Lula. Legal. Agora falando um pouco da sua candidatura a respeito a deputado federal, né? Eu quero saber quando você definiu que sairia para uma vaga na Câmara ao invés de uma vaga no Senado, que era o que o público, os eleitores estavam imaginando inicialmente, né? Quando foi feita essa definição e por que essa definição foi acontecida? Não foi feita a definição exatamente no momento que eu vou te dizer, mas começou ali a ser gestada esse processo de definição para eu sair candidata a deputada federal, quando eu fui eleita presidenta do Diretório Nacional do PT. Porque aí eu teria que conciliar muito minhas atividades no Paraná com as atividades nacionais. E o partido também tirou uma linha de priorizar a bancada federal na Câmara. Tudo começa pela Câmara, o impeachment começou pela Câmara, a reforma trabalhista começou pela Câmara, a reforma da Previdência iria começar pela Câmara, a emenda constitucional 95 começou a tramitar pela Câmara. Então, desde lá, nós pensamos muito seriamente que o PT tinha que priorizar a sua bancada. Hoje nós somos a maior bancada na Câmara dos Deputados, somos 61 deputados e deputadas, mas nós queremos ampliar. Então, essa foi uma das questões que me levou a optar por sair e me defini mais tarde a ser candidata a deputada federal. A outra coisa foi todo o meu processo, que eu sofri de desgaste aqui com a denúncia que eu tive. Mesmo sendo inocente, quando era divulgada, eu era divulgada como culpada, né? Jamais tive o benefício da dúvida durante esses 4 anos. Então, eu já era tida como culpada, como uma pessoa que devia, que era criminosa. Foi um processo muito difícil para mim. Mesmo que eu dissesse que não era, a mídia, setores, enfim, de oposição a nós, fizeram isso ser evidenciado. Então, quando o Supremo me absolve, é coisa de 3 meses, já é muito próximo da eleição. Eu teria muita dificuldade de esclarecer isso tudo ao Paraná. E eu ia passar uma campanha majoritária, como é a de Senado, tentando justificar, o que não é bom. Eu acho que uma campanha é sempre para um embate político. Então, nós resolvemos lançar a companheira Miriam, que é uma advogada trabalhista, que tem um histórico na luta e na defesa dos trabalhadores, para cumprir essa função, ser nossa candidata e, se Deus quiser, eleita senadora, e eu vou para deputada federal. Falando dessa recente prisão do Beto Rich e todo esse cenário político para o Senado Federal, como que você vê que o PT ele sai, de certa forma, um pouco mais fortalecido por essa prisão, ou você imagina que não vai fazer muita diferença para a candidatura da Miriam? Essa prisão é mais um espetáculo dessas operações que estão se dando no âmbito da política. Eu lamento isso. Agora, sem dúvida nenhuma, é resultado também do incentivo que o PSDB fez a isso. Fez ao Ministério Público, fez à Polícia Federal, a ODE que fez a moralidade, quando eles não tinham moral nenhuma. Nem o Beto Richa, nem o Aécio Neves, está provado isso. Mas, em dedo em riste, nos acusaram. Então é muito ruim isso para a política. Ele tem que responder pelos crimes que ele cometeu e acho que está colhendo a ventania que plantou. Não é por isso que Miriam sai fortalecida. Eu acho que sai fortalecida pelo posicionamento que ela tem, pela coerência, pelo que ela defende, por estar ao lado do Lula, por ser do PT. Eu acredito que ela pode crescer muito nessa fase final da campanha e vir a ser nossa senadora. E falando da campanha, hoje a agenda aqui em Ponta Grossa é para o lançamento de um comitê do Haddad e da Manuela, mas que também é um comitê do PT e de toda a coligação, de certa forma, né? Eu queria perguntar para a senhora qual a importância desses comitês regionais para uma candidatura a nível nacional. É fundamental. Aliás, é o lançamento do comitê, o deputado Péricles que tem articulado isso e organizado toda a região. E você ter comitês regionais é importante porque você regionaliza a linguagem da campanha. O Brasil não é homogêneo, assim como o Paraná não é homogêneo. Então é diferente a linguagem, as reivindicações, o que significa a região dos Campos Gerais para o Brasil, para o Paraná e para o Brasil. Então ter o comitê aqui significa isso, você fazer a interlocução do candidato à
presidente de uma forma que contemple os interesses regionais. Então, acho isso importante, mobiliza os nossos companheiros e é um comitê suprapartidário, ou seja, não é só do PT, são de outros partidos, outros setores da sociedade que vão estar apoiando Haddad e Manuela. Legal. Para a gente finalizar, então, duas questões. A primeira, eu queria que você... geralmente, quando eu faço uma conversa com algum candidato ou algum líder político, eu pergunto para ele se uma função a nível federal, como é o caso de senador ou de deputado federal, se o político ele tem que fazer um trabalho mais voltado para o Estado ou mais voltado para um assunto a nível nacional. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer também é a respeito da campanha aqui para a região de Ponta Grossa. A gente viu que recentemente o Dr. Rosinha esteve aqui na cidade, no final de semana, e novamente ele volta hoje. Qual é a importância do município de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais, para o desenvolvimento de uma campanha eleitoral aqui no Paraná? Bom, em relação à primeira pergunta, uma coisa não exclui a outra, né? Meus posicionamentos nacionais nunca me impediram de eu trabalhar e de ter um posicionamento aqui no estado do Paraná, seja trazendo recursos, articulando investimentos, que foram muitos, principalmente durante os governos do Lula-Dilma, ou seja, com as minhas emendas parlamentares. E os posicionamentos nacionais são posições políticas. Você jamais vai me ver votando contra o interesse do povo brasileiro, dos trabalhadores, contra a soberania nacional. Minha posição sempre vai ser muito clara. Fui contra a reforma trabalhista e vou fazer de tudo para que a gente faça a revisão dela na Câmara dos Deputados, para que a gente revogue a emenda constitucional 95, para que a gente não faça a reforma da Previdência em cima do regime geral, mas sim dos privilégios que nós temos no Brasil hoje. A gente resgate a indústria nacional de conteúdo nacional de petróleo e gás da Petrobras, que a gente defenda o pré-sal, que nós não deixemos privatizar a Eletrobras. Isso vão ser posicionamentos sempre muito claros e contundentes. Meu. E aqui no Paraná eu vou continuar defendendo que venham os investimentos para o Paraná, como a gente já teve tantos, em termos de universidades federais, em termos de Minha Casa Minha Vida, em termos de saneamento público, de obras rodoviárias, enfim, coisas que todos nós articulamos na época dos nossos governos e depois com as nossas emendas parlamentares. Então acho que não há exclusão. Acho que é errado um deputado se preocupar só em trazer emendas e investimentos, como é errado também ele só se preocupar com a pauta nacional e não fazer a ligação com o seu estado. A gente tem condições de fazer as duas coisas. E a região dos Campos Gerais é uma região importante do ponto de vista político do estado. É um colégio eleitoral grande e que tem uma influência política importante no estado. Então, vir para cá, como Rosinha veio 2 vezes, estar presente, é uma das prioridades da nossa campanha, assim como vai ser da campanha do Haddad. Legal. Eu agradeço, a presença aqui nos nossos estúdios. O espaço está aberto para uma consideração final, algum anúncio que queira fazer. Não, só agradecer também esse espaço, acho que é importante. Nós estamos num momento que é vital para a democracia. No dia 7, em apenas alguns segundos, nós vamos decidir a vida do povo brasileiro, a nossa vida, por 4 anos. Então é importante saber que os projetos estão em jogo. Nós estamos do lado do projeto que inclui a maioria do povo brasileiro, que quer emprego, quer renda, quer salário mínimo valorizado, quer poder de compra para o trabalhador, acesso à educação, enfim, projeto que Lula já desenvolveu no Brasil. Tá certo, obrigado novamente, senadora? Obrigado também a todos que acompanharam esse bate-papo aqui com a gente, com a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo já está disponível no Facebook do Portal A Rede e também no próprio site www.arede.info. E daqui a pouquinho também já teremos as informações desse nosso bate-papo também em texto no nosso site. Agradeço novamente a todos que participaram. Uma boa tarde a todos.